Bem-vindos ao canal Chico Pira. Hoje eu estou com o monge Maurício Rondaco, que é da tradição Terra Pura. Ele vai nos contar um pouquinho sobre a sua história de vida, sobre a sua tradição. Então, seja muito bem-vindo, monge. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, Chico, por me convidar. É um prazer estar aqui com vocês hoje e vamos conversar um pouquinho sobre budismo, sobre budismo Terra Pura. Vamos lá, vamos ver da onde surgiu tudo isso. Você pode começar contando para nós como surgiu o teu interesse pelo budismo? Olha, meu interesse pelo budismo vem há muito tempo. Eu sempre, desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui interessado em coisas orientais, né? Em assuntos de artes marciais e cultura. Eu me lembro, eu costumo lembrar que eu tinha talvez uns 4, 5, 6 anos de idade, e aí eu via duas coisas interessantes na televisão. Eu adorava os filmes do Akira Kurosawa, que geralmente passava na sessão da tarde, né? Ainda tinha sessão da, nem sei se existe ainda a sessão da tarde. E tinha um programa, se chamava Japão Pop Show, que era um programa de música, né? De música popular japonesa, chamado Enka. E passava, acho que era de domingo de manhã, e eu lembro que eu acordava cedinho para assistir esse negócio, ficava assistindo. Eu sempre tive essa conexão. E também sempre tive uma conexão mais espiritual, sempre gostei de coisas ocultas, do espiritual, do oculto, do místico, e eu sempre me interessei por isso. Tanto que, na adolescência, eu me enveredei pela Igreja Católica, fui fazer parte de um encontro de jovens católicos e tal, mas sempre fui uma pessoa muito crítica, muito, muito crítica. E um dia eu comprei um livro do Suzuki, a Introdução ao Zen Budismo, acho que eu tinha uns 14 anos, 15 anos, e aí não parei mais, entendi muito pouco do livro, eu até brinco, eu preciso reler esse livro para ver se eu entendo alguma coisa dele ainda, mas naquela época eu não entendi muita coisa, mas a única coisa que eu entendi foi que ele falava sobre o karma, e ele falava que tudo depende de nós, tudo tem uma causa e um efeito, e não existe um Deus, não existe nada, um demiurgo que influencie nossas vidas, né? E isso me tocou bastante, e eu resolvi explorar mais. E aí não parei, aí por volta, mas não fazia ideia aonde achar um templo, nada disso, então eu ficava comprando livros, e aí já com aí uns 20 e poucos anos, eu terminei, do lado de casa tinha o Gompa do Shagdud Rinpoche, né, que está aí atrás de você, aí tem uma foto do grande Shagdud, e eu comecei a frequentar o budismo tibetano, né, e fiquei lá durante muito tempo. Lá eu conheci o Elton, que estava com um projeto a internet no Brasil estava caminhando, engatinhando, e a gente criou o Dharmanet, que era um portal de budismo, que eu e o Elton, a gente ficava comprando livro e ficava digitando o livro nas nossas horas vagas para colocar no site, né? E aí foi por aí. E aí eu tomei refúgio no budismo tibetano. Depois eu conheci o pessoal do Zulai, eu conheci a Reverenda Sinceridade do Zulai, que era uma tradição terra pura chinesa, e eu me encantei com ela e terminei indo ajudar e dar um auxílio para ela, dando aula de budismo para ela lá, porque ela não falava português, ela dava aula só de meditação, e eu comecei a dar aula de budismo teórico para ela, né? Recebi um título de professor de Dharma lá do Zulai, e aí depois eu terminei enveredando para o budismo Shin, né, que é o Terra Pura japonês, e aí me ordenei há 8 anos já, nossa. Oi, Nando-san passando aqui, só dando um oi aqui. Oi, bom te ver aqui na live também. Então foi isso, então foi uma coisa de começar por livros e depois aí ir para a prática mesmo ao vivo, né? E aí, sei lá, as causas e condições me levaram até a ordenação. O senhor falou do Dharma.net. Eu fiquei super impressionado, não sabia que tu era um dos responsáveis. Foi o meu primeiro contato com o budismo. Num dado dia, que bom. Bateu assim, alguma coisa em mim, nossa, eu quero saber mais sobre o budismo, e foi o primeiro site que eu achei. Aí eu comecei a olhar o site. Primeira vez que eu olhei, na verdade, que eu olhei a história do Buda, um príncipe, ai, que bobagem isso aqui, fechei o portal e desisti.
Mas uns 15, 20 dias depois eu voltei. Então, no começo, foi a primeira fonte de busca, de leitura. Eu lembro que tinha bastante artigo do Lama Santem também, lá. Sim, sim. A gente começou com muita coisa tibetana, porque eu e o Elton éramos do budismo tibetano na época, né? Mas aí também esse negócio de internet começou a juntar muito dos monges hoje que estão aqui, né, dessa geração, começaram aí com a gente, né? Então você pega o Gensho Sensei. Puta, o Gensho Sensei, a gente além do Dharmanet, o Ricardo Sasaki, que era do Nalanda, lá em Belo Horizonte, ele tinha umas listas de budismo, lista de e-mail. Então as pessoas nem sabem o que é lista de e-mail, mas a gente tinha lista de e-mails e a gente começou a se conhecer ali. Então era uma lista que chamava Budismo L, né? E ali você tinha o pessoal Theravada, que era o Ricardo, aí entrou o Petrúcio, o Gensho Sensei, que para mim é Petrúcio, Petrúcio San entrou lá, ele estava enveredando pelo Zen ainda estava lá sob os auspícios do Mestre Tokuda, aí entrou o Wagner Bronzeri lá do Shin, entrou o Ricardo Mário Gonçalves, que foi o primeiro monge brasileiro a ser ordenado, e aí todo esse grupo, entrou o Tartin lá né, do Karma Kadjupa, e a gente acompanhou, na verdade, na época ele era o Orlando ainda, né, a gente acompanhou a ordenação dele. Então essa geração de monges que está aqui hoje consolidada, começou nessa época ali, cara, eu estou falando do que? Ano 2000, 1998, 1999, nessas listas, e aí eles começaram a contribuir com o Dharmanet, então aí a gente começou a abrir o Dharmanet com Theravada, budismo tibetano, budismo Shin, budismo Zen, e cada um desses contribuindo com informações, né? Mas basicamente era eu e o Elton ali carregando. O dharmanet.com.br está no meu nome, inclusive, esse domínio. Né? E por que ele terminou? Ele terminou porque é o seguinte, nós tínhamos e temos até hoje, uma defesa do Dharma correto. Né? Então, para nós não admitimos de maneira nenhuma difusão de monges falsos e nem de seitas travestidas de budismo. Né? Então, a gente procurava, como a gente sabia que era praticamente a única fonte segura de budismo, a gente não deixava entrar ali, a gente não divulgava nada que fosse de qualquer escola espúria, ou de monges espúrios, ou de pessoas auto-ordenadas, tal. Você imagina que hoje já tem um monte disso aqui, ordens espúrias, ordens inteiras espúrias, escolas inventadas do nada, naquela época já tinha. Então já tinha gente aí que se vestia de monge, dizia que era monge, dava o nome de lama e não tinha formação nenhuma. Você tem aí algumas instituições que se dizem budistas, mas não estão listadas como empresas, não são reconhecidas como budistas. Ah, mas nós temos aqui milhões de adeptos. Tá, tudo bem, mas vocês não são budistas. Né? Vocês não reconhecem, vocês não têm os princípios, tudo isso. Você não está reconhecido no Japão, por exemplo, como uma ordem budista. E a gente bloqueava, a gente era muito chato com isso, a gente bloqueava porque a gente não queria que as pessoas acessassem o errado, só o Dharma correto. Só que a gente começou a receber ameaças, por incrível que pareça. A gente começou a receber ameaças desses grupos. E teve um grupo tibetano que nos ameaçou de processo, ameaçou de várias coisas, um grupo espúrio. Infelizmente, essa pessoa faleceu aí, eu acho que no ano passado, ou no começo desse ano, e continuou espúrio a vida toda, né? E aí um dia, o Elton, que era o meu sócio, os pais já eram de idade, já tinham idade, um dia o advogado desse grupo espúrio ligou na casa do Elton, dizendo e falou com os pais dele, dizendo que ia processá-los, ia processar o Elton, que o Elton ia ser preso, que ia ter que pagar indenização, um monte de coisa. E os pais ficaram muito mal, ficaram mal de saúde, o negócio complicou muito. E aí nós achamos por bem, então, parar. Porque não era o objetivo do site, não era gerar sofrimento, era acabar com o sofrimento. Então, a partir da hora que o site estava gerando sofrimento para pessoas que não tinham nada a ver com ele, que não era nem eu, nem ele, a gente achou então que era melhor parar, porque não estava mais cumprindo o objetivo. Né? E justamente na mão de pessoas espúrias, né? Pessoas que se apropriam do Dharma para proveito próprio, e infelizmente foi isso que aconteceu. Nossa, não imaginava isso, eu só vi que o site saiu do ar, mas fica o meu agradecimento, porque de coração foi a minha primeira fonte de consulta, foi o meu primeiro contato com o Dharma, e talvez eu não tivesse seguido o caminho se não fosse pelo site. E imagino que muitas outras pessoas que não têm nem essa oportunidade de poder sentar e agradecer.
temos projetos para um dia ele renascer. Então, temos projetos para isso. Então, se você olhar aí no Instagram, tem um Dharmanet escondidinho aí que você pode seguir, tem um site ali, tem um blogzinho aberto ali só para ver. A gente está trabalhando nos bastidores aqui, porque a gente tem todo aquele conteúdo ainda, né? Aquele conteúdo está aqui nos nossos computadores, então dá para a gente, quem sabe uma hora dessa aí ele aparece de novo aí, renascido. Tomara, tomara. E pode contar um pouquinho para nós como é que foi o teu processo de ordenação? Olha, o meu processo de ordenação ele foi um pouco, ele foi um pouco diferente do que seria o tradicional, porque na nossa ordem, na ordem Shinshu Otani, nas ordens Jodo Shinshu, da escola Jodo Shinshu, né, essa formação é feita primariamente no Japão. Você precisa ir para o Japão e fazer essa formação lá. E na verdade, o que a gente fez numa tentativa de expansão mais internacional, foi feito aqui foi autorizado a gente iniciar os preparativos para as ordenações localmente, né? Então foram 2 anos de preparação aqui, vários retiros, vários estudos, a gente aproveitava nós aproveitávamos os feriados para né, então foram 2 anos aí, praticamente todos os feriados a gente se juntando para treinar, para recitar, para estudar. E ao cabo de 2 anos a gente fez uma prova aqui no Brasil, o nosso monge superior aqui, o nosso primaz, ele fez uma prova com a gente e a gente fez a ordenação. Então o processo assim foram retiros, dezenas de retiros que a gente fez com foco na formação. A gente seguiu toda a liturgia de formação do Japão, mas isso foi feito toda a formação aqui em português. Entendi. E o senhor pode contar um pouco mais sobre essa ordem para nós? O que é o budismo terra pura? A ordem, claro. O budismo terra pura hoje, se você olhar em termos, e aqui, desculpa, não é nada de vangloriar, nada disso, é só apenas fatos e dados, tá? Hoje a escola budista com o maior número de adeptos no mundo, né? A escola Jodo Shinshu, né? Ela se você olhar em termos de número de monges, número de templos e número de adeptos, é a maior escola budista. Ela é dividida em 10 ordens, e dessas 10 ordens, 2 estão presentes no Brasil, que são as 2 maiores. As outras 8 são ordens menores, às vezes ordens que são representadas por um único templo no Japão, mas as únicas que têm projeção internacional é a ordem Honpa Hongandi, cuja sede aqui na América do Sul fica aqui em São Paulo, no Jardim da Saúde, e ali você tem monges como Gustavo Correia Pinto, o reverendo Gustavo Shogyo, que quem gosta que é um pouco mais das antigas conhece ele, principalmente que ele é muito ligado no I Ching, e quem tem aquele livro grosso do I Ching, o prefácio é dele e tal, ele foi um dos primeiros monges também a se ordenar. Ali estava o reverendo Murilo Nunes de Azevedo, foi um dos pioneiros, também foi o segundo brasileiro a se ordenar monge na história, né? O primeiro foi o Ricardo Mário Gonçalves, que é do nosso templo, da nossa ordem, o primeiro brasileiro a se ordenar monge na história, né, do Brasil. O Murilo Nunes de Azevedo foi o segundo, ele estava no Honpa Hongandi. Aí também, quem é parte do Honpa Hongandi, não sei quem teve a oportunidade de assistir aquele filme Três Joias, que conta um pouco da história do budismo no Brasil, está no Netflix, inclusive, que é o reverendo Sugal Kentaro, então ele faz parte do Honpa Hongandi. E aí você tem a outra ordem, que é o Higashi Hongandi, que é a qual eu faço parte, que o nome correto da ordem é Shinshu Otani, e ali está Ricardo Mário Gonçalves, estou eu, está o reverendo Wagner, está o reverendo Gião, o reverendo Hernan, quer dizer, muitos dos monges mais ativos que a gente tem hoje estão ali nessa ordem. É uma ordem que tem mais de 10 mil templos espalhados pelo mundo. Aqui no Brasil nós temos 27 templos, né? Somos quase 40 monges ordenados aqui no Brasil. E tem um número muito grande aí de monges, umas dezenas de milhares aí ordenados no mundo todo. Tá? Então é uma ordem, o foco da ordem Otani é justamente os princípios da Escola da Terra Pura, e aí o princípio da Escola da Terra Pura se baseia na recitação, né, uma das bases dele é a recitação do nome do Buda, né, que a gente faz o Nembutsu, através do Namu Amida Butsu. E um tipo de meditação, muita gente fala, pô, mas vocês não têm meditação, tal? Temos sim. A gente só não faz meditação sentada, a gente não faz zazen, mas a gente faz Monpo, né? O Monpo é escutar o Dharma.
Então, é uma meditação ativa, na qual, através das recitações que a gente faz e das recitações de sutras, a gente vai interiorizando esses ensinamentos através da escuta do Dharma, tá? E a recitação do nome do Buda, né? Então, assim, se você olhar historicamente você tem aí princípios dessa escola já no século V, século VI, então é extremamente antigo, né? E vem até hoje se expandindo, né? O fundador da nossa escola é o mestre Shinran Shonin, né? Que eu coloco ele como... Eu tiro os 4 grandes de Kyoto, né, no período Kamakura, que foi Honen, o fundador da escola Jodoshu, Shinran, o fundador da escola Jodo Shinshu, Dogen, fundador da escola Sotozen Shu, né, e Nichiren, fundador da Nichiren Shu. Todos eles eram ali, de uma maneira ou de outra, quase que contemporâneos, todos viveram ali numa mesma época. Nichiren era o mais novinho, então ele não conheceu os outros, né, Dogen pegou ali um pouco do final da vida de Shinran, um pouco depois. Shinran e Honen eram contemporâneos, um foi mestre do outro, mas ali, hoje, se você olha as bases do budismo japonês hoje, as maiores escolas e as maiores representatividades, né, vieram desses 4 grandes, né, de Honen, Shinran, Dogen e Nichiren. Mais ou menos qual o período deles? A gente está falando do século XIII, né? Ali é o período entre 1250 e 1380, por ali, tá? Então, entre o século XIII e o século XIV. Então, hoje, o que você vê, o amálgama do budismo japonês mesmo, ele surgiu ali nessa época, no século XIII. Ali começou esse movimento, que era um movimento progressista do budismo no Japão, né? É gozado, era um movimento progressista, porque o Japão ele tinha algumas escolas mais tradicionais, como a escola Tendai, a escola Sanzon, a escola Shingon, a escola Kegon, que eram as escolas da época, né? Que dominavam o Japão em termos budistas. Só que ali era uma época extremamente elitizada, né? Então o que você tinha ali é que os monges eram os interlocutores do povo, né, da pessoa comum, com o budismo. Então, a pessoa comum não sabia ler, né? Os camponeses não sabiam ler, não sabiam escrever. Então, o budismo ele ficou extremamente elitizado, porque os filhos de nobres se tornavam monges, dificilmente um filho de pescador se tornaria monge, né? Ou um filho de um agricultor. Então, assim, ficou extremamente elitizado. E você provinha para o templo, para que o templo executasse essa função de mediador para você. Isso lembra muito a fase do protestantismo de Lutero, né? Lembra bastante a época de Lutero, que a Igreja Católica sofreu essa mesma coisa. Então, esses 4 tinham em mente a popularização do budismo para as massas, né? Então, começa ali, não começou com Honen, porque o ideal não é de Honen, mas tudo começou com Honen, com essa ideia, que ele pegou as ideias, os ideais de um outro monge que viveu no século VIII, chamado Kuya Shonin, que Kuya também, ele desceu do Monte Hiei, ele desceu da base, do quartel-general da escola Tendai, para pregar para o povo. Então, ele pregava o budismo para o povo, né? E ele recitava o nome do Buda, ele ensinava as pessoas a recitarem o nome do Buda, porque era uma maneira deles praticarem sem ter que sentar e meditar. Porque eles não podiam fazer isso, porque eles trabalhavam de sol a sol e não tinham como fazer isso, mas eles recitando o nome do Buda era uma maneira deles meditarem também, né? Enquanto eles estavam trabalhando. Então ele começou a popularizar isso. E Honen pegou essa ideia e radicalizou essa ideia. Então Honen ele sai do Monte Hiei, que era onde, em Kyoto, né? Que era onde todos esses... Dogen veio do Monte Hiei, Nichiren veio do Monte Hiei, da escola Tendai. Ele desce e ele vai pregar para as massas, né? E ele vai pregar para mais, ele vai popularizar o budismo, né? E aí ele é seguido por Shinran, depois de Shinran vem Dogen, depois de Dogen vem Nichiren, né? E Nichiren ainda mais vem do povo, né? Porque ele também era um filho de pescador, né? Então ele também ele politizou bastante o budismo nessa fase Kamakura. Então, o que a gente vê de budismo japonês hoje, praticamente foi estabelecido por esses 4 grandes nomes,
da época do período Kamakura. Uau, que aula interessantíssima, muito obrigado. E a prática, você falou que é o Buda Amida. Como o senhor estudou um pouquinho do budismo tibetano, é o mesmo Buda Amitabha, o Buda da compaixão? Sim. Tem, na verdade, a Amida, ele junta a Amitabha com a Amitaios, né? Então, é a luz infinita com a compaixão infinita, né? Então, assim, a sabedoria infinita com a compaixão infinita. Tanto que se você pegar a tríade que a gente olha, e você tem essa tríade também no budismo tibetano, você tem Amitabha, ou Amitaios, né? Aí você tem Cherenzig, ou Avalokiteshvara, e aí você tem Mahasamaprapta, né? Representando a sabedoria. Então, você tem essa tríade. Então, é como se Amitaios se dividisse entre compaixão e sabedoria. A gente usa essa mesma visão na Escola Terra Pura. Então, a gente tem a Amida, né? Porque a Amida é Amita. Aí você pode pôr Amitaios ou Amitabha. Tá? O Sutra, que tem a base disso, que é o Sutra da Vida Infinita, ele cita esses dois Budas que a gente fundiu numa única imagem, né? E aí você tem, ele é flanqueado também por Kannon, que é a representação japonesa de Avalokiteshvara ou de Cherenzig, né? E Seishi, que é a representação de Mahasamaprapta, também com ele ao lado. Então é similar. Similar não, é o mesmo Buda, não tem diferença. Né? Então a gente foca a nossa prática na prática do foco, a recitação do nome de Buda Amida, né? E, por exemplo, você tem uma prática no budismo tibetano, que é a prática de Poa, que eu tive o prazer de ser iniciado pelo próprio Shagdu Rinpoche nessa prática. É uma prática que a gente chama de prática amidista, né? É uma prática com foco no renascimento na terra pura de Amida, em Sukhavati, né? O foco é você expelir a sua consciência pelo chakra coronário, né? Para que você possa, para da morte, para que você possa renascer, então, na terra pura de Amitabha. Entendi. Desculpa, aqui entrou uma ligação aqui. Esse é o problema de gravar por telefone. Mas pode continuar falando sobre o Amitabha. Não, eu costumo dizer o seguinte, que se você não consegue estabelecer paralelos entre as várias escolas budistas de um determinado ensinamento, há uma grande chance desse ensinamento ser falso, né? Então, assim, muita gente pode até olha o budismo Jodo Shinshu, o budismo Terra Pura, e acha estranho. Ah, mas é um budismo devocional. Pô, que budismo não é devocional, né? Se você olha o budismo tibetano, por exemplo, pô, para mim o budismo tibetano é extremamente devocional, né? Então, quando você está recitando uma sadhana, quando você está fazendo uma prática de poa, ou quando você está fazendo um chod, ou quando você está fazendo acumulações, é uma prática devocional, né? O Zen também é uma prática devocional. Se você olhar, por exemplo, poxa, eu costumo brincar, eu até brinco com o Gensho Sentei, eu falo, pô, vocês falam que vocês não têm ritual, caramba, vocês têm mantra para tomar banho, tem mantra para fazer comida. Quer dizer, quem fala assim que o Zen não tem ritual, não conhece o que é Zen. Acha que o Zen é só sentar e meditar, não sabe nada de Zen, né? Porque o Zen tem toda uma estrutura doutrinária por trás extremamente forte, né? E o que é ótimo. Então, assim, se você não consegue estabelecer essas conexões, você não tem um ensinamento budista. Mas hoje você pode pegar, por exemplo, as bases da mas vocês ficam lá recitando para o Buda Amida, pedindo. Não, a gente não pede nada para o Buda Amida, porque o Buda Amida não é um Deus, não vai arrumar a nossa vida. Então seria muito fácil a gente pedir para alguém acabar com o nosso karma, aí não precisa fazer mais nada. Ah, por favor, acaba com o meu karma. Eu não quero mais ter karma, eu quero me iluminar. Então não preciso fazer mais nada, entendeu? É só pedir para alguém te iluminar. Por que alguém não vai te iluminar? Mas aí da onde vem essas bases? Se você olhar, pegar o cânone Pali, lá o cânone Theravada, lá atrás, que todo mundo fala, né? A base da doutrina é o cânone. Sim, a base da doutrina é o cânone. O que tem lá? Se você for no Anguttara Nikaya, que é uma coleção de sutras que lá tem lá um sutra que um monge fala para o Buda Shakyamuni, fala assim, mestre abençoado, poxa, quando eu não estou meditando, o que eu devo fazer, né? E aí o Buda Shakyamuni fala das recordações, né? E uma das recordações que ele chama Anusati, né? São as recordações, em sânscrito, Smriti. Ele fala, não, faz o seguinte, quando você não tiver, eu estou aqui, ele falou assim, meu irmão, mano, senta aí e faz o seguinte. Mas foi mais ou menos que ele disse o seguinte, olha, filho,
Você vem aqui e fala o seguinte, quando você não está meditando, você lembre de mim. Lembre-se do Tathagata. E ele chamou isso de Buddhamsriti, ou Buda no Sati, né? Buda no Sati, se você pegar no Sati, Sati é atenção plena, né? Então, quando ele falou isso, ele falou assim, ó, tem atenção plena no Buda. Como é que eu faço para ter atenção plena no Buda? Né? Eu tomo refúgio no Buda. Aí eu tenho atenção plena no Buda. Ou seja, se eu olhar e falar assim, toda vez que eu me deparar com alguma coisa e pensar assim, o que o Buda faria? Né? Tem até um livro do Franz Metcalf, que inclusive ele é adepto da nossa escola, e fala assim, o que Buda faria? Né? É a mesma coisa, se você está numa situação dessa, fala assim, o que o budismo faria nessa situação? O que meus ensinamentos podem me ajudar nessa situação? Isso é uma recordação do Buda. Né? E aí a gente recita, para recordar o Buda, uma frase que chama-se, a gente tem o nome de Nembutsu, né? Que quer dizer Namu Amida Butsu. O que é Nembutsu? O que quer dizer Nembutsu? Butsu quer dizer Buda. Nem quer dizer atenção plena, Smriti. Mindfulness. Então, né, mindfulness está todo aí, modinha, agora todo mundo é mindfulness, né? Mindfulness, tenha mindfulness no Buda, ou seja, recorde o Buda. Eu não estou pedindo nada para o Buda. Quando eu recordo, quando eu falo o nome dele, Namu Amida Butsu, e Namu vem de Om, né? Vem de Namas, Namastê, por exemplo, Namas, Namu vem de Namas. Então, Namu Amida Butsu eu saúdo, Namas é saudar, o Buda Amida. Então, quando eu estou saudando alguém, eu estou lembrando dele. Eu vou saudar o Chico, Chico, tudo bom? Puxa, o Chico tá aqui. Puta, eu lembro do Chico. Tem um canal legal, faz umas entrevistas legais, tal, não sei o quê, promove o budismo. Então, quando eu lembro do Buda, eu estou lembrando dos ensinamentos do Buda. Então, quando eu falo Namu Amida Butsu, não é que eu estou lá pedindo para o Buda me iluminar. Não, eu estou lembrando dos ensinamentos dele. Eu estou lembrando do exemplo dele. Né? Então, a prática é essa. Então, quando você tá meditando em Zazen, por exemplo, você também tá focado em alguma coisa. Está focado nos teus pensamentos. De uma maneira lá de organizar seus pensamentos, não se apegar a eles, deixar eles embora, tal. É uma dinâmica mecânica aqui que você tem que criar no Zazen. Quando você está recitando um mantra, quando você está fazendo um chod, por exemplo, você tem que estar imerso naquilo ali também. Você tem que estar completamente dedicado àquilo para você... Não adianta você ir lá fazer chod, ficar lá jogando, né, batendo o tambor, não sei o quê, e pensando, puxa, será que eu tenho que levar meu filho na escola amanhã? Puxa vida, será que eu pus a roupa para lavar? O que eu vou fazer E fico lá, o que eu vou fazer de almoço? Não adianta nada. Mas se você está recordando, se você está trazendo, nada mais é do que um método para você de atenção plena. Né? Então, assim, não existe só um tipo de meditação. Quando você faz um ritual, quando você executa um ritual, ele é uma meditação também, porque você está buscando a sua perfeição no ritual. E a maneira de andar, quando você faz um Kirin, por exemplo, você tem uma maneira de andar, né? Meditação de pé, você tem uma maneira de caminhar. Né? Quando você faz um Tsog, por exemplo, no tibetano, você faz um Tsog, você tem um protocolo para seguir. Você tem uma maneira, o que você come, você tem que separar as coisas, tem que pôr as comidas de uma maneira correta, a comida do jeito correto, as cores, tudo isso é um ritual. E se você não prestar atenção, se você não estiver imerso a isso, o tsogi não serve para nada. Tem tsogi hoje, que bom, vou comer salame, vou tomar vinho, que legal, ainda vou fazer isso dentro do templo. Então, não é assim. Então, a gente precisa tomar cuidado quando a gente começa a comparar as coisas, né? Mas a meditação é sentada, vocês não meditam sentado. Tá, mas lê lá o Sutra, o Satipatthana Sutra, que é o Sutra que é o manual de meditação, todo mundo que faz meditação devia ler o Satipatthana Sutra, tá ali a regra, lê lá, vê lá se está escrito única e exclusivamente que você tem que fazer uma meditação sentada. Não tá. Inclusive, ele fala no Satipatthana Sutra, o Buda fala de novo sobre o Buda no Sati, sobre a recordação do Buda. Então, a Escola Terra Pura não inventou nada, né? Tá baseada lá no Cânone Pali há muito tempo. E outra coisa que muita gente faz e fica todo cheio de dedos, né, com a gente, mas vocês usam só o Buda Amida, cadê o Buda Shakyamuni? Não, porque lá no meu templo a gente só venera o Buda Shakyamuni. Porque o Buda Shakyamuni... Gente, se não fosse o Buda Shakyamuni, a gente não ia saber que o Buda habitava
A Buda Amida existiu. Então, o foco da nossa prática é o Buda Amida. Mas isso não quer dizer que a gente execra o Buda Shakyamuni. Ele falou pra gente que era o cara lá. Ao contrário, o Buda Shakyamuni está sempre presente conosco. Ah, mas não tem uma estátua do Buda Shakyamuni. Bom, todos os Budas são iguais. Buda é a manifestação do Dharma. Então não tem essa de eu ter um Buda para chamar de seu. Não tem essa. Ah, eu prefiro este Buda. Ah, não, mas eu gosto daquele Buda. Não, mas ele... Gente, Buda é Buda, caramba. É uma manifestação do Dharma. De uma maneira ou de outra, é uma única manifestação dármica, né? Então não tem essa. Quando você venera um Buda, você está venerando todos os Budas. Isso está escrito em N sutras. Né? Como você também não pode chegar assim e falar e ter um sutra para chamar de seu. Se você acredita num sutra, do que está escrito num sutra, seja o sutra da plataforma, seja o Prajnaparamita, seja o Satipatthana, seja o Sukhavati Vyuha, você tem que acreditar em todos. Se é o Sutra do Lótus, você tem que acreditar em todos, porque não tem assim uma separação do que o Buda falou. Ah, o Buda falou isso aqui, eu acho legal, então eu vou usar. Ah, isso aqui eu não concordo, então eu tiro. Senão fica que nem um fundamentalismo bíblico, né? Porque, está escrito na Bíblia. Bom, mas está escrito na Bíblia que você pode vender a sua esposa também. Ah, não, mas isso é interpretação. Bom, ou você interpreta tudo, ou você aceita tudo. Não tem meio termo, né? Então, no budismo é a mesma coisa. Se você acredita que um sutra é verdadeiro, então todos os sutras são verdadeiros. Então, você tem que respeitar todas as manifestações búdicas possíveis, né? Então, não tem essa de você pegar um sutra para chamar de seu, não tem essa de você pegar um Buda para chamar de seu, nada disso. Então, assim, se a gente não tem o Buda Shakyamuni em cima de um altar, é pura uma convenção de um protocolo, né? Porque a gente simplificou ao máximo as coisas. Mas isso não quer dizer, mas tem recitações nossas lá, e Shakyamuni, 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 Shakyamuni. Se não fosse ele, nós não íamos ter aqui, nós não íamos saber nada, né? Desculpa, falei demais. Não, por favor, continua. E como é que estão as práticas agora na quarentena? Como que a Sangha tem se reunido? Então, isso tem sido uma coisa interessante, porque a gente voltou às origens, né? A escola Jodo Shinshu, ela nasceu nas casas das pessoas. Então, como a gente era uma dissidência do Tendai, nós ficamos muito tempo sem templos, né? Então, a gente se reunia já, isso aí eu estou falando lá, no próprio século XIII, XIV, ali, sempre foi uma prática se reunir nas casas das pessoas, né? Então, as aldeias lá no Japão, geralmente, as aldeias se reuniam ali na casa de alguém, ou num galpão, alguma coisa assim, para fazer as práticas. Então, a gente estava adaptando isso. Fazemos Zoom, Zoom, Instagram, Facebook, a gente está se reunindo dessa forma. Cada a Sangha tem se reunido, às vezes, em pequenos grupos já estabelecidos, né? E a gente está fazendo as nossas transmissões. A gente tem um rito dominical que a gente faz todos os domingos, lá pelo nosso Facebook, isso está ocorrendo. Então, um monge que vai até o templo, a gente transmite do templo para todo mundo. Mas os grupos também estão se virando bem. Estão se virando bem, sim. Hoje, eu vi no teu Instagram ali a foto, né, de um casamento que você fez de 2 mulheres. E esse é o assunto mais perguntado aqui no canal. Eu fiz um vídeo uma vez sobre isso, e esse vídeo deu muita repercussão. Então, você poderia falar um pouco sobre como é esse casamento homossexual? Olha, o casamento homoafetivo, para nós, é igual como qualquer outro. São 2 pessoas que se amam, que se gostam, que estão a fim de cruzar seus karmas, né? Então, para nós, não tem nada. Não existe. Como eu falo, você tem que seguir o que tá no Sutra. No Sutra não tem absolutamente nenhuma proibição de nada disso, muito pelo contrário. Então, acabou. Está feito. Não importa. Outro dia a gente estava até discutindo, né? Conversando, eu e os outros monges, e o monge falou assim, poxa, mas se vierem 3 pessoas querendo casar, se for um trisal? Ele olhou e falou, por que não? O que nos impede de fazer um casamento de 3 pessoas? Nada. O casamento em si, a gente precisa entender o seguinte, o casamento em si não existe no budismo, se você olhar, tá? Não existe essa instituição, casamento, ela é uma instituição para o budismo, uma instituição simplesmente civil, praticamente. É um acordo entre 2 pessoas. É diferente de uma religião católica ou de uma religião protestante, de que esse casamento tem uma união divina. Não tem uma união divina, né? Então, no budismo não tem isso. Na verdade, a gente faz um casamento, é mais uma adaptação. Se você olhar
pura e simplesmente não teria essa necessidade nem de fazer um casamento, porque você não tem nenhuma história disso nos sutras, nada disso, né? Você não tem, por exemplo, na Bíblia você tem lá as bodas de Caná, né? Que ali era o próprio Jesus que foi convidado para um casamento, para as bodas, e ele fez lá um negócio lá, transformar água em vinho, tal, não sei o quê. Mas no budismo não tem nada disso. Então, para nós, é mais uma convenção. Tanto que o casamento que eu faço, que a gente já deu uma adaptada boa aqui para o Brasil, né, para o Ocidente, ele não é exatamente um casamento que a gente se faz no Japão. Eu até brinco com as pessoas, olha, não procura na internet casamento no Japão, que você vai desistir de casar no budismo. Porque o negócio tem graça, xoxo, negócio muito sem graça, sem emoção, sem nada, porque, pô, então não se esquece. Como é que é esse casamento no Japão? Então, o casamento no Japão é engraçadíssimo, cara, porque geralmente o casamento no Japão ele é um casamento arranjado, né? Um miai, né? E aí, o cara que estabelece o miai, o cara que une o casal, geralmente ele é o padrinho. Então tem um vídeo que eu vi aí uma vez, inclusive a pessoa que fez o miai é um monge que eu conheço. Então fica assim, o noivo do lado esquerdo sentado num banquinho, a noiva do lado direito sentada num outro banquinho e ele sentado no meio, cara. E o cara que era sentado no meio, feliz da vida. O noivo com uma puta cara assim, a noiva também, e um cara que uniu os dois super feliz lá no meio de todo mundo. E geralmente o monge não fala nada, tem um mestre de cerimônia que vai narrando o que está acontecendo, né? E o monge só faz as coisas, faz as recitações, faz as oferendas de incenso e tal, e só no final ele lê lá um manifestinho e pronto. E aqui não, a gente inverteu, a gente tirou essa ideia do mestre de cerimônia, o monge fala tudo, faz tudo, explica para as pessoas o que vai acontecer, tem aliança, a gente fez uma adaptada. Mas eu já fiz vários casamentos homoafetivos, eu adoro fazer casamento homoafetivo, que eu acho que é uma grande conquista para o pessoal LGBTQIA+, de ter essa oportunidade, de ter sim uma cerimônia religiosa, embora não seja algo necessário, mas eu entendo que também é um rito de passagem. Né? Eu gosto, eu já estou indo para o meu segundo casamento e eu gosto, entendeu? Então, assim, para mim tem uma ideia de rito de passagem, de confraternização, eu acho que precisa, e nós ocidentais gostamos disso. Então, sei lá, 2 homens, 2 mulheres, 3 homens, 3 mulheres, sei lá, 2 e 2, 2 e 1, 1 e 2. Nada impede, não tem nenhum obstáculo, né? O que eu falo é o seguinte, o relacionamento humano ele não pode trazer sofrimento para as pessoas. Se ele está trazendo, essa é a grande medida. Então no budismo pode tudo? Pode, desde que você não gere sofrimento. E é fácil você medir isso. Então é sempre a palavra, você está gerando sofrimento para o outro? Não. Joia. Você está gerando sofrimento para você? Também não. Então, joia, se une. É por isso que assim, não é que tudo é permitido. Se pegar pedofilia, você está gerando sofrimento para alguém. Então, claro, não pode. Não pode. Esquece. Né? Mas aí não importa se é um relacionamento homoafetivo ou hétero. Você pode estar gerando sofrimento, você pode estar infeliz onde você está. Né? Então, está na hora disso acabar. Então, em termos kármicos, quando o karma cessa, essa é a hora das pessoas, se for o caso, se separarem. Ou se karma vai sendo construído a 2 e isso vai se reforçando cada vez mais. Eu ia fazer essa pergunta agora. Como é que é a separação? E se nesse casamento é feito algum voto? Sim, a gente tem a ideia dos votos, a gente instituiu a ideia dos votos, a gente tem os votos. O que eu estimulo muito as pessoas que casam comigo é que elas escrevam seus próprios votos. Né? Mas o voto é o compromisso. Eu acho que os votos é o próprio casamento. A gente está lá, faz um monte de firula lá, um monte de coisa, mas o casamento mesmo são os votos. Então, sim, faz, e eu estimulo as pessoas a escreverem seus próprios votos. Eu desenvolvi um conjunto de votos budistas baseado nos 6 paramitas, mas eu estimulo as pessoas a escreverem seus votos, sim. A pessoa que quiser fazer um casamento contigo, ela tem algum pré-requisito? Ela tem que ser budista? Ela tem que ter passado por algum ritual anterior? Isso é um outro ponto que a gente coloca. Às vezes o casamento pode ser, em inglês a gente usa a palavra Dharma Gate, né? Um portão do Dharma. Às vezes pessoas, eu tenho casais que não eram budistas, que por se casarem no budismo, se interessaram pelo budismo e viraram budistas. Né? E tenho casais que eram budistas, casaram budismo e hoje não são mais budistas. Então, para mim, eu não faço esse julgamento.
eu não faço essa distinção. Quem quiser casar comigo e quiser que eu faça o casamento, eu faço, independente de qualquer coisa. O que eu não gosto, o que eu não curto, e infelizmente eu já fiz alguns casamentos assim, por desconhecimento, é simplesmente por ser moda. E não está nem aí, quer dizer, vou chamar um monge budista porque eu não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto do cristianismo, ou eu não posso casar na igreja católica. Então o que sobrou? Sobrou o budismo. E não dá nenhuma ênfase a isso, não dá nenhuma importância. Eu acho que aí é complicado. Mas a gente só vai descobrir isso depois que faz o casamento, né? Não antes, porque antes é meio difícil. Mas isso é a única coisa que eu não gosto. Eu acho que se você vai fazer um casamento budista, entenda o que é o casamento budista, entenda a cerimônia, eu explico, eu repasso quantas vezes for necessário. Ele é muito simbólico, muito bonito, muito simbólico. Você tem a oportunidade de juntar muitas pessoas, de fazer várias pessoas participarem. Então, é isso. Eu acho que é uma questão de intenção. Como tudo no budismo tem uma intenção, eu acho que a intenção aqui é o que vale também. Entendi. E por que você é chamado monge rock and roll? Ou pelo menos foi assim que foi descrito ali no teu Instagram? Não, então, porque... Bom, eu sou antítese do monge, né? Porque o monge você tem... Não sei por que se criou um personagem do monge budista, como eu brinco, que é monge budista que aparece em televisão, parece um bicho preguiça em coma, né? Porque tá sempre tranquilo, sempre, tranquilo, bonitinho, tal, não sei o quê, calmo. Pô, não é nada disso. Eu conheço todos os monges possíveis e imaginários aqui no Brasil. Eu fui membro do comitê que trouxe o Dalai Lama aqui pro Brasil. Dalai Lama tem tudo, cara, menos fofura. Entendeu? Ele é fofinho lá na frente, no palco, todo mundo acha coisa. Vai conversar com ele lá nas coisas. Lá na última vez que ele veio aqui, ele se reuniu, todo mundo lá no hotel, deu um esporro em todo mundo. Todo mundo se espantou. Mega esporro. Deu um esporro memorável em todo mundo, assim, que saiu todo mundo de cabecinha baixa lá, todo mundo que tava lá assim, Dalai Lama, tal, saiu lá, ele brigou comigo. Sim. Né? Que foi uma porradaria ali, ele catou, mas falou 2 horas na orelha lá de todo mundo, N assuntos, deu uma chamada geral, né? E eu costumo me expor do jeito que eu sou, eu não crio um personagem, né? Eu costumo estar aqui falando com você como eu falo com um amigo, eu falo com com o pessoal que pratica comigo, com aluno, tudo isso como eu sou, né? Então, assim, eu não escondo, eu não tenho, assim, uma imagem do cara calminho, tranquilo, não sei o quê, então eu vou aparecer na televisão, vou aqui fazer uma live, então, vamos lá, gente, estamos aqui, vamos todos meditar. Não, eu sou o que eu sou. E eu gosto pra caramba de rock and roll, gosto de tatuagem, tenho montes de tatuagem, gosto de rock, ando de bicicleta, sou lutador de jiu-jitsu, treino Iaido com espada japonesa. Assim, eu sou uma pessoa normal, entendeu? E eu gosto de expor isso como sendo uma pessoa normal. E gosto pra caramba de rock. E rock pesado. Mas essa coisa do rock and roll foi um aluno meu que falou, e que eu era rock and roll no sentido do radicalismo, né? Não só pela música, mas o radicalismo também, de me mostrar como eu sou e sabe, não ter não ter uma máscara, né, na frente. Super interessante. Voltando ao assunto, eu tinha uma curiosidade que é a seguinte: dentro da tua tradição, os monges podem se casar? Sim. Sim, na verdade, os monges das escolas japonesas podem se casar aí desde o século XIII. Começou mais ou menos perto de Shinran ali. Shinran, ele tem uma história de que ele foi exilado, né? E ele casou-se. Então, quando ele recebeu o perdão, que ele voltou para Kyoto, tinha um monge casado. E também foi uma maneira do governo do Império Japonês controlar um pouco os monges, né? Então, assim, como você tinha ali uma dominância política dos monges na época, se você casa os monges, os caras se acalmam, entendeu? Não vão se meter em revoltas, em levantes, nada disso, porque tem família para cuidar e de uma maneira ou de outra era um controle. Então, tradicionalmente, os monges japoneses e todas as escolas se casam. Só não casam por opção própria, mas geralmente todos eles se casam. E existem monges em casamentos homoafetivos? Sim, aqui no Brasil, vários. vários. Tem sim. Não sabia disso.
Eu tinha feito Da nossa ordem. um vídeo falando sobre o homossexualismo no budismo, como que ele era, e eu usei alguns termos errados, mas eu falei de uma forma positiva, falando que já havia casamentos homoafetivos na década de 80. Eu fui fazer um vídeo muito positivo, mas eu fui bem atacado porque eu usei a palavra homossexualidade, homossexualismo. Não lembro qual palavra que eu usei que eles não gostaram, e aí foi uma reviravolta aqui no canal. Por isso que eu estou trazendo até esse tema de volta, até como uma forma de me desculpar e dizer que a intenção sempre foi positiva, né? Nunca foi agressiva. Para nós, assim, tem vários monges gays no budismo brasileiro. Inclusive tem tem um grupo, não é uma sangha exclusiva, mas é um grupo, é uma sangha virtual chamada Rainbow Sangha. Aí quem tiver interessado pode procurar no Instagram, liderada pelo reverendo Gian, que foca em eventos relacionados ao budismo para o público LGBTQIA+. Então quem tiver curiosidade é só chegar lá e seguir o pessoal, né? Então é legal, a gente tem essa diversidade bastante ampla, né? Uma coisa que nos falta ainda é representatividade negra no budismo, né? No Brasil. A gente ainda peca muito com isso, né? A gente precisa ter mais representatividade negra no budismo brasileiro. A gente não tem. A gente tem a gente tem um monge na nossa escola, na nossa ordem, né? Mas eu acho que a gente precisa de muito mais. Então, eu acho que o pessoal, né, LGBT tem alguma representatividade, precisa de mais representatividade, sem dúvida, né? Mas a gente também está precisando também de uma representatividade preta, né, no budismo. Hoje você já consegue viver através da sangha ou ainda tem que buscar uma fonte de renda na vida leiga? Não, eu não tenho pretensão disso. Muito pelo contrário. Eu tenho meu trabalho, eu trabalho em uma empresa de tecnologia há muito tempo, não pretendo abandonar, porque eu acredito que esse é o modelo futuro para os sanghas poderem sobreviver. Eu acho que o modelo atual que nós temos não se perpetua. Não se perpetua. Tá? Isso pode se perpetuar para alguns sanghas, mas não para todos os sanghas. Né? Então, eu acho que eu nunca vou deixar isso acontecer, quer dizer, até por uma questão de respeito aos meus alunos também, que também passam por dificuldades, né? Mas ainda você precisa ter um ajuste cultural aqui no Brasil, né? Os membros do Sangha ainda não estão preparados para isso. O Dana, né, o paramita do Dana, né, da doação, ainda é mal visto, ele é muito pouco compreendido aqui. Enquanto que no Oriente é uma coisa natural, né, aqui ainda é visto como esmola ou como exploração. Né? Então, haja visto quantas críticas o pessoal tibetano recebe, por exemplo, quando vai trazer alguém de fora. Ah, mas que absurdo, você vai cobrar R$200 por um retiro? Bom, sim, eu tenho que pagar passagem para o lama que está vindo, eu tenho que pagar estadia para o lama que está vindo, eu tenho que pagar comida para o lama que está vindo, eu tenho que alugar o espaço. Então, existe uma ideia errônea, né, e talvez muito influenciado pela Igreja Católica, de que nós somos detentores da riqueza e a gente deve prover isso. Mas não é verdade. Né? Hoje você vê, eu costumo brincar com as pessoas, quer saber se um centro budista é sério? Olha as contas dele, se tiver no vermelho ele é sério. Né? Essa é a primeira coisa, a primeira análise que você faz. Deixa eu ver aí o livro caixa. Puta, tá no vermelho, estamos devendo. Então fica aí que deve ser coisa boa. Né? Então, não existe isso. Quer dizer, você tem um sistema que ele é focado em doações num país que não está acostumado a doar. Que doar é esmola. Né? Que doar é doar o que sobra, não é um compromisso. Né? E na verdade, quando você vê o Dana, na época de Shakyamuni, as pessoas faziam uma comida especial para os monges. E não era o que sobrava, eles não davam para os monges o que sobrava, davam para os monges o melhor. Tanto que daí que vem, não sei se todo mundo sabe dessa história, mas toda vez que alguém vê num altar japonês, isso tem no tibetano também, com os potinhos lá, né, os 5, 6, 7 potinhos,
que é sempre para aquele que vem, né, são oferendas para aquele que chega, no altar japonês a gente tem lá um bolinho de arroz. Nós não estamos oferecendo aquilo lá para o Buda. Como no tibetano, você não está oferecendo água de beber, perfume, água de banho, música. Você não está oferecendo isso para o Buda. Você está guardando aquilo para aquele que chega, para aquele visitante que chega até você, que pode ser um Bodhisattva, ou um Buda pedindo ajuda, pedindo água, pedindo comida, e você tem aquilo separado. Então, no budismo tibetano, no budismo japonês, que a gente põe lá o arrozinho, esse arrozinho não é o que sobrou do jantar. Você faz um arroz para colocar no altar. É o melhor arroz que você tem. É a primeira colherada, a mais quentinha, a mais gostosa. Você deixa lá no altar, não é para o Buda comer. O Buda não vai comer. Você guarda. Se alguém chega, você tem pelo menos um bolinho pronto, que você tira de lá e dá para aquela pessoa que chegou. Então, esse é o conceito do dana, e ele está representado todos os dias no budismo, mas pouca gente entende isso. Então, é muito difícil para um monge no Brasil se sustentar. Eu acho que é um modelo que não perpetua. Alguém que queira seguir a escola Terra Pura vai se deparar com as práticas, né? Existe uma quantidade diária de prática recomendada para quem está começando? Quais práticas, geralmente, a pessoa, por onde que ela começa? Não, na verdade, as práticas caseiras, elas terminam sendo adaptadas de pessoa a pessoa, tá? Cada um termina escolhendo um pouco das práticas que faz. Não tem uma prática acumulativa, não tem uma quantidade. Como eu disse, o que vale é a intenção. Se você consegue fazer uma prática, essa prática é para, quando você recita, faz as recitações, é para você ouvir o Dharma. Então é teu momento de meditação, né, de audição do Dharma. Então, a gente recomenda que seja feito uma vez por dia, né? Uma vez por dia. Tem gente que faz práticas mais longas, gente que faz práticas mais curtas, mas só o fato de você pelo menos parar na frente do altar, acender um incenso, já mostra que você está com aquela visão de prestar atenção. Entendi. E essa prática é a recitação do mantra? Não é um mantra, porque o mantra ele é acumulativo, certo? A prática do Nembutsu, ela não é acumulativa. Então a gente não classifica isso como um mantra, mas apenas como um foco, uma receita, uma frase que te ajuda a recordar o Buda. E ela é feita em japonês? Na verdade é uma mistura, né? Porque Namu é sânscrito, Butsu é japonês, Amida é chinês, então ali é um rebuscado ali. Então é Namu Amida Butsu. Entendi. Tá. Querido monge, nossa, o senhor tem muito conteúdo para passar. Eu queria te convidar outras vezes para participar aqui, porque é muita coisa para ser dita, mas a gente está chegando próximo de 1 hora e o Instagram nos corta. Então eu queria que o senhor deixasse suas considerações finais aí. Bom, pessoal, obrigado por aqueles que nos seguiram aqui hoje. Sei que são tempos difíceis. Nós estamos finalizando um ano que não começou. O sofrimento invadiu a casa de todos, pelo menos, perderam pessoas próximas ou não tão próximas que, de alguma maneira, conheciam, estavam conectadas. E foi um ano duro, um ano triste. Mas também foi um ano que nós pudemos olhar para nossas práticas, olhar para os ensinamentos e realmente olhar para eles e falar assim, é isso aí, Buda estava certo, Buda estava correto. Nada melhor que uma crise dessa para a gente realmente colocar nossa fé em jogo, né? Colocar a nossa crença em jogo, a nossa fé em jogo, e eu acho que nós tivemos essa grande oportunidade esse ano. Se nós sairmos pelo menos com a convicção de que o que Buda Shakyamuni nos ensinou estava correto, esse ano teve algum ganho na vida de nós, na nossa vida, né? Então, essa é a minha mensagem para vocês. Revisem os seus pensamentos, revisem os seus ensinamentos e comparem com o que ocorreu esse ano para termos certeza de que estamos no caminho, pelo menos espiritualmente, no caminho correto. É isso aí. Nossa, muito obrigado, monge. E eu espero o senhor novamente participando aqui outras vezes, tá bem? Como quiser, estou à disposição. Muito obrigado. Tchau, Um grande gente. abraço. Tchau, tchau.